Bom dia, galera! Segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, tô chegando aqui hoje, vamos pegar firme aqui que eu quero terminar esse capítulo 17 com vocês, tá bom? Tem alguns conceitos aqui de cidade, algumas coisas de região metropolitana, mas não falta muita coisa pra gente concluir esse capítulo, tá? Então vamos lá? Sem mais delongas, começar a nossa aula. Gente, tô preparando uma vinheta, tem uma música da hora, vou soltar uma vinheta nova daqui uns dias, mas só quando virar o bimestre, tá? Por enquanto vai ficar essa daqui, esse mês de julho, só em agosto. Gente, o livro traz aqui, né, ele traz algumas coisas. A primeira coisa que o livro vai trazer é as etapas da urbanização brasileira, tá? Nós estamos na página 26, se eu não estou enganado, isso mesmo, página 26, tá, do capítulo 17. E aí tem aqui as etapas da urbanização brasileira. O texto mostra quatro etapas, tá? A primeira etapa, ele mostra aí a urbanização até a década de 30, tá? Até o governo do Getúlio Vargas, certo? Do primeiro governo do Getúlio Vargas, tá? E aí ele fala que esse processo de globalização lá, ele concentrava as atividades, né, no setor secundário e tal, em algumas metrópoles, tá? E essas atividades econômicas, elas não estavam assim interligadas, né? Não existia uma integração, tá? Então até a década de 30 você tinha assim algumas regiões, principalmente a região sudeste, né? As cidades aqui na região sudeste, algumas cidades, mas que essas atividades industriais elas estavam separadas. É a primeira informação que ele mostra, tá? O segundo período foi de 30 a 50. Então qual foi esse segundo período? Tá? Esse segundo período de 30 a 50 foi no primeiro governo do Getúlio. O primeiro governo do Getúlio Vargas, ele começa a criar uma infraestrutura, tá? Ele começa a evoluir um pouco a questão dos transportes, da comunicação, e aí ele começa, né, a criar aí, né, essa concentração maior, começa a investir um pouco mais, principalmente no Rio e em São Paulo, tá? E aí a mão de obra, né, começa a vir, as pessoas começam a vir de outras regiões para essas cidades. Tá? O Getúlio ele vai começar a criar as leis trabalhistas, ele vai começar a dar uma organizada maior no país, tá bom? A terceira etapa é a etapa do governo Juscelino. 50, ela vai mais ou menos ali até a década de 80, tá? Ela passa do governo Juscelino, emenda com o regime militar no Brasil, tá? E aí começa um pesado investimento na industrialização e na infraestrutura, principalmente na área de energia. Tá? Principalmente na área de energia. As cidades precisavam muito de energia, muitas estradas começam a ser construídas, o Brasil começa a ser interligado e aí começa a esse grande crescimento. É nessa época que você tem o êxodo rural, é nessa época que você tem um grande contingente de pessoas saindo do campo em direção às cidades. Minha família, por exemplo, meu pai saiu do Paraná em 78. Eu nasci em 79. Em 78 meu pai sai do Paraná e vem morar em São Paulo. Eles decidem morar em São Paulo, por quê? Porque São Paulo era o polo do emprego. Era o polo onde tinha emprego, era onde tinha melhores condições de vida. Tá? Então, essa região aí começa, né, as regiões começam a se desenvolver, as regiões metropolitanas, as cidades, e aí começa o aumento mesmo, a integração vai fazendo com que a cidade vai crescendo, tá? Lembrando, galera, que essa época foi um investimento muito forte no transporte rodoviário. Para de se investir nas ferrovias, para de se investir um pouco nesse transporte, e aí o transporte rodoviário começa a crescer, tá? As regiões começam a ser interligadas por estradas, tal, começa a chegar a estrada lá no centro do Brasil, em Goiânia, Brasília, e o Brasil começa a se desenvolver um pouco mais, tá bom? A última etapa
eles falam aí da década de 80 até os dias atuais, tá? É aonde as cidades começam a crescer. É o crescimento das cidades, as cidades vão se desenvolvendo, vão crescendo, tá? Começa a acontecer uma grande migração urbana mesmo, as pessoas vão saindo de umas cidades, vão indo para outras e vai fortalecendo as cidades começam a crescer demais, tá bom? Principalmente aí, né, algumas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Ou depois, ainda mais pro final do período, isso no começo, né, década de 80, ali, 90, tá? Muitas pessoas vêm para essas cidades. E aí, no final já, nós já temos um novo, como é que eu vou dizer? Um novo fenômeno. Agora, nós temos pessoas saindo dessas grandes cidades, indo buscar novas cidades, indo buscar novos empregos. Então, por exemplo, é o caso da minha família, que saiu daqui de São Paulo, foi para Minas Gerais, buscar novos empregos em Minas Gerais. Minha família ela já migrou 2 vezes. Ela migrou do Paraná para São Paulo e agora meus tios estão migrando de São Paulo para Minas. Né? Então já é uma nova, já fugindo. São Paulo tá muito grande, aqui em Minas é mais tranquilo, a cidade é mais organizada, tal. Já é um novo fenômeno aí que está começando a acontecer. A gente vê São Paulo diminuindo e outras regiões do Brasil crescendo. A gente já viu até isso na aula passada, tá? Gente, o texto traz aqui a hierarquia das cidades, tá? Ele traz uma hierarquia de cidades aqui, segundo o IBGE, certo? Essa hierarquia de cidades mostra a influência que algumas cidades têm sobre a sua região. Então, você tem cidades, por exemplo, aqui, eu vou pegar um exemplo aqui do livro, ó, Manaus, tá? Ela é a cidade grande ali do local, mas ela influencia, ó, toda uma região. Tá? O que é uma influência? Uma influência em toda a região, gente, é que essa cidade, ela determina alguns serviços, comércio, ela determina serviços públicos. Então a pessoa precisa de um hospital, precisa de um exame, ela vai até a capital. Olha, eu vou fazer um exame em Manaus. Olha, eu vou até a capital fazer tal coisa. Eu preciso comprar um maquinário. Tem que ir até Manaus. Tá? Então essas cidades, elas influenciam cidades próximas. Tá? Quando eu vou na cidade da minha avó no Paraná, lá às vezes minha tia fala assim, não, porque a gente tem que, a minha avó mora no Paraná, né? E a cidade mais forte lá próxima tem Londrina, Maringá e Loanda. Então eu vejo às vezes minha tia fala assim, não, a mãe foi lá em Loanda fazer um exame. Olha, não, a gente foi comprar esse trator lá em Loanda. A gente precisa ir em Loanda buscar esses exames que só tem lá em Loanda que faz esses exames. Então quer dizer, nem as cidades vizinhas lá na cidade da minha avó, nem as cidades vizinhas, as maiorzinhas, têm essa estrutura. Tá? Então tem que ir na cidade grande. Dependendo do exame, nem Loanda ela consegue. Vixe, a gente vai ter que levar a mãe lá em Londrina. Tá? E Londrina é longe, é 250 quilômetros, é quase 3 horas de carro para você ir visitar, para ir a Londrina. Tá? Então, nós vamos ter que ir em Londrina, porque esse exame da mãe só faz em Londrina. Então tem algumas coisas que essa cidade ela acaba influenciando, ela acaba, tá? Quando você quer algo mais grande, algo maior, algo que tenha mais qualidade, você precisa sair do seu núcleo para ir naquela cidade que tem uma hierarquia maior, tá? Então aqui, ó, a gente tem aqui um mapa, tá? Esse mapa tá bem bacana porque ele mostra o que cada cidade influencia, o que cada região aí tá influenciando, tá? E aí o texto vai trazendo várias divisões de cidades maiores, cidades menores, cidades médias, cidades grandes. É bem complexa essa situação, mas é mais pra gente ter uma ideia, tá? É mais pra gente ter uma ideia. Então ele fala que essas cidades, ela tem uma influência, tá? Ela tem uma influência que é determinada pelo número de consumidores, né, que utilizam o comércio, serviços, tá, e a infraestrutura de comunicação e o poder aquisitivo também dessas cidades e tal. Bom, galera, então vamos para ela. Ó. A primeira divisão que o texto vai mostrar para nós, ele começa falando da metrópole. Tá? Mas as metrópoles, gente, ele vai dividir em 3 subníveis. Então já começa falando assim, ó, tem as metrópoles, que são as grandes cidades, tá? Então ele fala que o Brasil tem 12 centros urbanos de grande porte. Beleza? São 12 centros urbanos de grande porte. Mas ele ainda vai dividir. Tá? Ele vai dividir, beleza? Então olha só o que ele vai falar, que nós temos a metrópole nacional, tá? Que é o caso da região metropolitana. Tá? A maior região metropolitana do Brasil, galera, é a região metropolitana de São Paulo. Nós temos aqui na nossa região metropolitana de São Paulo 21 milhões de habitantes.
certo? A região metropolitana de São Paulo pega São Paulo e as cidades vizinhas aqui, tá? Guarulhos, Osasco, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, as cidades do ABC, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, tá? Diadema. Então ele vai pegando São Paulo e as cidades vizinhas, que vão formar a região metropolitana de São Paulo, certo? E ele fala que essa região, né? Essa região, ela polariza, tá? Ela polariza aí toda a região, ela tem uma influência muito grande sobre todas as cidades vizinhas, beleza? Então essa é a primeira coisa que ela fala aí, é da região metropolitana de São Paulo, tá? E aí ela vai falar que é uma grande metrópole nacional. Mas aí o texto, ele mostra o quê? Nós vamos entender então o que é a metrópole, ó, o que é a metrópole nacional e o que é a metrópole regional, certo? Metrópole nacional, galera, então ele fala lá, ó, grande metrópole nacional, então ele fala das cidades, né, das metrópoles, das principais metrópoles, certo? Das principais metrópoles. E aí ele vai falar o seguinte, da metrópole nacional. Então, quais são as metrópoles nacionais? Metrópole nacional é aquela que tem influência no Brasil inteiro. É aquela que, se precisar de alguma coisa, não, vamos para tal lugar, tá? Então, a metrópole nacional, ele vai falar que São Paulo, são só 3, certo? Que tem influência no Brasil inteiro. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, certo? E Brasília. Ele fala de região integrada de desenvolvimento, eles chamam de RID, certo? Então, toda vez que eu falar esse termo RID, é a região integrada de desenvolvimento, tá bom? Que mais que vai falar aqui? Que São Paulo, né, tinha 21 milhões, tá, de habitantes, Rio de Janeiro 12 milhões de habitantes e Brasília contava mais ou menos ali com 4,2 milhões de habitantes, tá? Então essas 3 cidades, até se a gente for olhar no mapa, você vai ver aqui, ó, que elas têm a maior, ó, elas são a maior de todas, ó. Tá vendo? São as 3, são as maiores de todas, são as grandes. Elas exercem uma influência nacional, tá? As decisões que são tomadas aqui afetam o país inteiro, certo? E aqui é onde tem os centros mesmo, centros de pesquisa, os centros de estudo, tá? Então são essas 3 cidades que são as mais importantes. Além delas, nós vamos ter as metrópoles regionais, tá? As metrópoles regionais, galera, já são cidades um pouco menores, mas são cidades grandes para suas regiões, que aí vai ser Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador, tá? É a cidade grande ali das suas regiões. Então vamos ver o que o texto fala dessa metrópole regional, tá? São aglomerações urbanas que dinamizam e influenciam diretamente o seu entorno, porém sem o alcance nacional. Então elas são importantes no entorno. Aí ele já vai mostrar, ó, é o caso de Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, BH, Curitiba, Porto Alegre, tá? Então, as metrópoles nacionais são 3, e as metrópoles regionais aí já tem um número maior, são praticamente as capitais, tá? As capitais aí das regiões já são consideradas as metrópoles regionais. Ele fala também o texto do centro regional. O centro regional, ele já chama de 70 centros regionais, que influenciam aquelas regiões. Então você tirou São Paulo, Rio e Brasília, tirou as capitais, tem outras grandes cidades. Ele dá um exemplo aqui, tá? Elas são, ó, ele coloca que elas são procuradas, né, pelas populações dos municípios por causa da oferta de emprego, do comércio e de outros serviços. Ele dá um exemplo aqui que a gente até conhece um pouco, que é o caso de Campinas, tá? Campinas não é uma metrópole regional, não é uma metrópole nacional, mas é um grande centro. Campinas, Jundiaí, tá? São cidades grandes aqui perto do interior de São Paulo, a região de Campinas, Jundiaí, Sorocaba, que você tem ali grandes centros, grandes comércios. Para o pessoal daquela região, para não vir a São Paulo, eles vão a Campinas, tá certo? Depois ele fala que tem o centro subregional, que é um centro um pouco menor, tá? Então o centro subregional, ele fala que tem 169 centros, tá? Que é a mesma coisa, canal de fluxo, de troca, tá? Eles estão aí, né, ligados aí, e eles vão dando esse apoio também, esse subsídio, tá?
Centro de zona. Centro de zona já fala que são 556 cidades. Lembra que eu falei para vocês de Londrina? Centro de zona não é o que vocês estão pensando não, hein? Lembra que eu falei para vocês de Londrina, cidade lá da minha avó? Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Já é uma cidade, ó, cidades de menor porte que influenciam bem a área ao seu redor, como Londrina. Londrina tem só 550 mil habitantes, tá? No norte do Paraná, ó, seguindo os mesmos critérios dos centros subregionais e das capitais, se dividem em A e B, tá? E aí a gente vai falar, tem os centros locais também, né, que são cidades que vão influenciando os locais, e aí as cidades vão ficando menor, tá, galera? Mas são cidades que, mesmo menor, são importantes, tá? Vocês, quando viajam para a cidade de algum parente de vocês, vocês vão vendo que tem alguns lugares que são centros. Você fala, pô, aqui tem um centro legal, pô, essa cidade é legal, essa cidade é maior, é a maior cidade daquelas regiões, tá bom? Então, aí, são cidades importantes, tá? Então a gente tem essa hierarquia de cidade. O que precisa ficar pra gente é o quê? Tá? A metrópole nacional, que são 3, as metrópoles regionais, que são as capitais, tá? E os centros regionais, que já são centros maiores, cidades um pouco mais importantes, que não são as capitais, mas são cidades também importantes ali dentro, e depois outras cidades que são um pouco mais importantes ali. Então essa mais ou menos é a divisão aí do IBGE para vocês, tá bom? Dá uma olhadinha no mapa, vê os centros, aí vocês vão vendo aí algumas cidades importantes de cada uma das regiões, beleza? Passado isso, galera, o texto vai trazer as regiões metropolitanas. Região metropolitana, galera, são regiões integradas de desenvolvimento. Então você tem a capital, a cidade grande, e você tem a cidade, ela faz com que cidades em volta se aglomerem. A região metropolitana, ela acontece muito por causa da questão da moradia. A moradia na cidade grande, ela é muito cara. Então o que as pessoas começam a fazer? Começam a morar em cidades vizinhas. Então, por exemplo, Osasco. Quem não tinha dinheiro para comprar uma casa em São Paulo, comprou uma casa no Fantástico Mundo de Oz. Foi comprar uma casa em Osasco, certo? Tá próximo a São Paulo, eu pego um trem, eu estou em São Paulo, eu vou de carro, eu estou em São Paulo, e eu não preciso pagar o preço caro de morar em São Paulo. Então, essas cidades vão crescendo no entorno. A cidade grande tem esse fenômeno de trazer consigo o crescimento ao redor, tá? E em São Paulo, essas cidades, né, elas vão trazer de novo, o texto fala das regiões integradas de desenvolvimento, das REITs, tá? E aí ela vai trazer que os habitantes, né, envolve quase 80 milhões de habitantes dessas cidades, ou seja, 41% da população brasileira vive nas REITs. Vivem nas regiões integradas de desenvolvimento, vivem nas regiões metropolitanas, tá? Então, olha só, aqui tem um mapinha que vai mostrar pra gente aonde estão as maiores regiões metropolitanas, tá bom? Professor, a região metropolitana de Manaus é maior do que a metropolitana de São Paulo, só em tamanho territorial, tá, galera? É porque as cidades lá são mais espaçadas por causa da floresta, e aí você tem uma influência maior. Mas em número de habitantes e de poderio financeiro, nós temos aqui a região metropolitana de São Paulo, que é a maior. A região metropolitana de São Paulo engloba, inclusive, ó, ela tá aqui, ó, ela chega lá quase ao litoral, tá? Mas tá vendo que tem aqui a região de Campinas também, ó? São Paulo tem duas regiões, ó, a de São Paulo e a de Campinas. Olha no Paraná também, ó, região de Londrina, tá? Que é Londrina, Maringá, Curitiba, ó, Porto Alegre, tá? Porto Alegre, então aqui estão as regiões, ó, BH, certo? Então tem várias regiões metropolitanas aqui, geralmente nas capitais, tá? Geralmente nas capitais, tá bom? Influenciadas por quê? Influenciadas pelo crescimento da capital, as regiões vão crescendo, tá? O Congresso Nacional, a região metropolitana, ela virou lei, tá? Em 1973, virou lei a questão da região metropolitana. Então é um conjunto de municípios integrados,
tá? Olha lá, conjunto de municípios integrados, funcional e socioeconomicamente com a metrópole. Então eles estão integrados à metrópole, tá certo? E aí tem a foto aqui da minha cidade querida, né? Não sei se vocês conhecem aqui, ó, Estação da Luz e o trenzão que eu peguei vários anos para ir morar em Francisco Morato. Eu nasci em Francisco Morato, né? Antes de vir viver em São Paulo, na metrópole, na capital, eu morava na região metropolitana, morava em Morato, pegava o trem todo dia para fazer faculdade, para vir para São Paulo, tá? Então, o trem, ele vai fazer, né, essa ligação. Então, por que as pessoas moram lá? A gente chama Francisco Morato de cidade dormitório. O que é uma cidade dormitório? As pessoas trabalham em São Paulo, estudam em São Paulo e vão para Francisco Morato apenas para dormir, tá? Quando precisa assistir um teatro, fazer um lazer, pega o carro, vem para São Paulo, tá bom? E aí é um serviço público, né, que é compartilhado entre as cidades, tá? É compartilhado entre as cidades. Isso aí é uma coisa que o texto coloca lá no final. No geral, gente, não tem muito o que falar aqui, tá? O texto fala de uma grande região, tá? O que o texto mostra aqui? Um complexo metropolitano do Sudeste, no final do texto. O que essa região fala? Que a urbanização de São Paulo e do Rio, ela foi tão importante, ela cresceu tanto, que ela criou uma super região, tá? Ela vai criar uma conurbação, né? Um complexo, tá? E que complexo é esse? Que complexo é esse, tá? Ele vai mostrar o seguinte, que a região lá do Vale do Paraíba foi crescendo cidades aqui no meio e fez com que crescesse muito, várias coisas. Então, olha lá, se você sair do Rio, tá? Você tem Rio de Janeiro, você tem Niterói, Volta Redonda, Resende. Aí você vai chegar ali em São Paulo, ó, Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Jacareí, Guarulhos, São Paulo, Jundiaí e Campinas. Então, olha o tamanho. Todas essas cidades aqui, ó, vão formar uma mancha urbana. Não sei quem já foi para Aparecida do Norte, tá? Quando você vai para Aparecida do Norte, você vai passando por diversas estradas, diversas cidades grandes. E aí é um complexo metropolitano. Você percebe que aqui a região já cresceu demais. Então a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro influenciou que cidades no meio do caminho crescessem também, tá? Então essas cidades aqui, ó, aí tem já Santos, ó, Mogi, tá? Então várias outras cidades vão crescendo no entorno dessas grandes regiões. Então tá formando aqui, ó, uma mega região, tá? Uma mega região, certo? Aqui tem um gráfico interessante, tá? Ele fala um pouquinho do índice de Gini, galera, do índice de Gini. O índice de Gini, ele vai medir as maiores regiões metropolitanas, tá? As maiores regiões metropolitanas. Então, ele marca a questão da desigualdade social dessa região, certo? Então, aqui, o que acontece? Você tem lá, ó, a população, né? São Paulo, 2010, 19 milhões de habitantes, tá? A região metropolitana. E o índice de Gini, 0,60, certo? Que é para medir aí a qualidade. Quanto mais perto de um, pior a qualidade de vida, certo? Olha lá o que ele fala aqui, ó. O índice de Gini é um instrumento, né, que indica a concentração de renda de um determinado grupo. O índice vai de 0 a 1. É que nem o IDH, lembra do IDH? O IDH também ia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, menos desigual. Então, quanto mais próximo de 1, mais desigualdade, tá? Então, aqui, ó, ele tá mostrando o quê? Que quando você chega aqui, ó, 0,60, significa que a desigualdade social está muito alta, tá? Então, em algumas regiões, por exemplo, Curitiba, 0,50, tá mais para baixo que São Paulo, tá? Então, esse índice serve para medir isso daí. No livro tem algumas atividades, nós vamos passar para frente, tá? Vocês vão fazer aí elas. E aí vai falar dos problemas, tá? Dos problemas urbanos. Galera, eu nem vou perder muito tempo nessa questão dos problemas urbanos, que a gente já estudou demais os problemas urbanos aqui. Durante todo o contexto a gente foi falando desses problemas urbanos, tá? Quais são os problemas urbanos aí que a gente vai elencar como sempre, né? Questão da moradia, o texto ele fala já logo de cara da questão da moradia,
tá? Ele já vai mostrando a questão da moradia, da falta de infraestrutura, da defasagem habitacional. Então, se você começa a buscar moradia fora dos grandes centros, em outras regiões, você já vai buscando uma moradia com problemas, tá? Você já vai em bairros que não tem tanta estrutura de água, de luz, de esgoto, tá? Não tem asfalto, muitos lugares não tem asfalto, e aí as pessoas vão começando a morar em barracos, em casas, em situação mais carente. E, gente, se você sair do centro e for para as periferias, quanto mais distante, menos condição você tem. Não é só água e luz que não chega. Se já não tem água, não tem luz, imagine escola, saúde, tá? Então as pessoas vão ficando à margem, vão ficando distante nessa periferia, certo? Vai gerando uma série de problemas aí. Ele vai falar dos subúrbios, vai falar dos bairros pobres. Vocês vão marcando aí, tá? Vai dando uma olhada, vai marcando. Uma coisa interessante que o texto fala, e isso aqui é bem legal, é que nas áreas centrais, perto dos bairros mais valorizados, sempre tem bairros pobres do lado. Tá? Então, aonde tem um bairro rico, próximo tem uma periferia, tem uma favela, tem uma comunidade. Por que essas comunidades estão localizadas próximos aos bairros mais de elite? Porque as pessoas elas começam a se estabelecer ali porque ela trabalha por ali. Então a empregada doméstica trabalha por ali, para ela não ter que ir para um lugar distante todo dia. Eu moro aqui perto do Morumbi, então no Morumbi eu vou me estabelecendo aqui, já vou arrumar um barraquinho por aqui, uma casinha aqui num cortiço, já vou me estabelecendo para ficar mais perto do serviço. E isso vai fazendo com que os bairros nobres, né, do lado, vai sempre criando alguns bairros mais pobres. Tá? Alguns bairros mais pobres. Então você vai ver sempre em alguns lugares, eles chamam de subnormais. Tá? Você vai ver sempre do lado de um bairro muito rico, um bairro mais pobre. Tá? Então isso tem muito. Paraisópolis fica no Morumbi, certo? Então, a Ceilândia, lá em Brasília, também vai ficar perto dos grandes centros. Então esses bairros vão sempre estar localizados ali no centro, porque a pessoa não quer se afastar muito. Alguns vão para as periferias, né? E outros vão buscar uma submoradia ali perto do seu emprego, perto do bairro onde você mora, tá? Uma coisa importante é que ele fala que cresceu demais. Ele fala que em 2010 a população, apenas 6% das pessoas viviam em bairros subnormais. E aí ele fala que agora, tá? Agora já são 49% dessa população vivendo nesses bairros. Tá? Aí ele diz que o governo tenta fazer algumas linhas de crédito, tenta facilitar, né? Faz projeto Minha Casa Minha Vida, Coab, Singapura, tem os projetos municipais, estaduais, tá? O governo sempre tenta resolver, mas o problema continua grande. Outra coisa também, né? Os cortiços também, os prédios abandonados na cidade também tem um grande problema. E aí, gente, se a pessoa está morando longe, já começa a criar mais problemas. Porque, por exemplo, morando longe, a situação já é ruim, não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem escola, não tem saúde, tá? Não tem diversão, e aí eu ainda compro um carro velho, toda vez que eu preciso ir trabalhar eu vou de carro. Já vai ter o problema do trânsito, vai ter o problema do transporte, o ônibus não chega, então começa a ter problema de transporte, começa a ter problema de trânsito, poluição, essa água não é tratada, essa água que vai para o esgoto, ela não é cuidada, e aí vai gerando uma série de problemas, tá? Falta de escola, falta de hospital, e, os problemas urbanos aí são variados, tá? Vai dando uma olhada, vai marcando no texto, que são grandes problemas, tá? Aí de novo ele repete aqui, né? Rede de transporte, uma coisa também, lazer, diversão na periferia não tem. Você precisa ir, os melhores parques estão nos centros, tá? Então você quer ir no Ibirapuera, olha a distância, tá? De onde você mora para o Ibirapuera é muito grande. O Ibirapuera é um parque centralizado, é um parque numa área nobre de São Paulo, tá? E até o nível do parque, quando você vai no Ibirapuera, você vê que o parque do Ibirapuera é um nível muito maior, por exemplo, do que o do Horto, tá? Por quê? Porque são parques, um está no centro, outro está na periferia, tá? Os parques do centro são muito melhores. Os teatros estão todos localizados do lado de dentro da Marginal,
certo? Então a maioria dos teatros, para você ir, você tem que pegar um transporte, é distante. Então são problemas que as cidades vão enfrentando, tá? Vão enfrentando. Transporte público é um problema, né? Ele coloca aqui, ele fala um pouco, né, que existe ultimamente uma cobrança muito grande, principalmente quando tem aumento de passagem, as pessoas saem na rua, fazem manifestações, né? Existe um movimento querendo passe livre para estudante, passe livre para desempregado, tá? Que são movimentos que tentam melhorar a situação do transporte, mas ainda é uma situação com problema. Frota envelhecida. Em São Paulo tem ônibus velho, mas se você andar em outras capitais, você vai ver o que é ônibus ruim, tá? São Paulo já é ruim, imagine em outras capitais. Ônibus sem ar-condicionado, ônibus sem tanta estrutura, certo? E aí, no geral, era isso, galera. Era coisas, esse tipo de coisa que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Uma coisa que o texto coloca no final do texto é a questão do planejamento urbano, que é necessário em algumas cidades a criação de um planejamento urbano. Tá? O governo brasileiro em 2001, junto ao estatuto, fez o Estatuto das Cidades. E ele fala que as cidades elas têm que criar um plano diretor. Então, o que é um plano diretor? A cidade tem que criar um projeto. O que eu quero para a minha cidade? Tá? O que eu quero para minha cidade? Então eu falo, olha, a zona industrial nessa cidade vai ser em tal lugar, a zona comercial vai ser em tal lugar, os moradores vão ficar aqui. Tá? Uma coisa, por exemplo, o plano diretor de Curitiba. Curitiba, você tem 2 avenidas ligando a cidade. Os prédios em volta das avenidas, eles podem ter até 8 andares. Aí depois, quando sai dessa avenida para a próxima, ele só pode ter 4. Depois ele só pode ter 3, depois ele só pode ter 2, depois só pode construir casa. Por que os prédios maiores estão próximos à avenida? Porque os ônibus passam nas avenidas. Então a maioria dos habitantes estão na avenida. E aqueles que estão morando em casa, eles já estão mais distantes. Então, a maioria dos meus habitantes vão estar próximas às avenidas. Isso é o que diz o plano diretor de Curitiba. Tá? Então, a cidade ela tem que construir o plano diretor, tem que pensar nas questões ambientais, tem que pensar na questão de cultura, de lazer, de segurança. Tá? E esse plano diretor ele tem que ser aprovado pela população. A população tem que ser ouvida, a população tem que ser chamada. Tá? Tem que ter reuniões nos bairros. Olha, nós estamos pensando aqui no plano diretor reservar essa área do bairro para fazer uma faculdade. Essa área aqui nós vamos fazer um hospital. Essa área nós vamos fazer um centro de saúde. Tá? Nós estamos pensando ali naquele lugar ali que tem uma mata, fazer um parque ecológico. E aí os moradores vão fazer as suas reivindicações. Falta tal coisa. A prefeitura tem que investir em saneamento básico. Olha, não está chegando aqui água encanada. E aí, ir mostrando, né? Os moradores sabem melhor do que tudo, melhor do que a prefeitura, qual é a necessidade do bairro. Tá? Então, as pessoas têm que ir ouvindo, têm que ser ouvidas, têm que dar a sua opinião. Mas, infelizmente, galera, a gente sabe que esse plano diretor, ele não funciona, né? Ele não funciona, as pessoas não são ouvidas, tá? E, infelizmente, a gente tem essa ocupação desordenada da cidade, tá? Essa ocupação da cidade que não funciona, essa ocupação da cidade que faz com que a gente tenha um maior problema. Outro problema que esbarra é a questão financeira, né? Então, imagina um cara que tem um mega terreno aí no bairro de vocês e a prefeitura chega e fala, vou pegar esse terreno aqui, vou desalojar e vou construir uma área de faculdade, escola e posto de saúde. Você acha que o cara rico que tem esse terreno vai deixar? Então ele vai correr atrás dos vereadores, ele vai correr atrás das pessoas e ele vai fazer de tudo para que aquele terreno não vire essa área. Tá? Para que ele não perca aquele terreno. Então tem lugares, por exemplo, aqui em Perus tem uma área que é da antiga fábrica de cimento, tá? De Perus. Os moradores querem fazer um centro cultural na fábrica de cimento de Perus, mas não passa, não é aprovado, nunca é. Então os moradores todo ano no plano diretor eles vão lá, vamos fazer ali uma faculdade, porque é muito grande o terreno, né? Então vamos fazer um centro cultural, teatro, faculdade, vamos construir, vamos ampliar, vamos melhorar tal. Aí os donos da fábrica de cimento, os donos do terreno, todo ano conseguem barrar na justiça e conseguem fazer com que as coisas não funcionem, tá bom? Então, vai dar uma olhada, analisa, marca tudo. Aqui fala do lobby das empresas, né, do lobby dos proprietários, tá? E aí fala um pouquinho desse plano diretor. Beleza, galera? Pessoal,
A gente está terminando por aqui. Dá uma analisada nesse texto, lê, marca aí as partes que eu já marquei, dá uma relida, tá bom? Qualquer dúvida me chama e a gente vai conversando, tá? Grande abraço para vocês, boa semana. Hoje vocês têm 2 atividades para fazer. Terminem as atividades dessa apostila, tá? Terminem as atividades da apostila e na próxima aula eu vou colocar para vocês umas 5 perguntinhas desse tema, tá? Só para vocês irem fazendo lá no Classroom pra gente terminar. E na próxima semana a gente vai começar uma apostila nova, beleza? Grande abraço para vocês aí. Boa semana e fiquem com Deus. Qualquer coisinha, dúvidas, me chama no zap lá que a gente vai se falando, tá?